Boa noite, família Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Aqueles irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. E diante da assistência espiritual que se faz presente, nós daremos início à nossa reunião da noite de hoje, desse dia 24 de julho de 2023. Saudamos também os nossos irmãos que estão conectados através do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. E para darmos início, meus irmãos, faremos a leitura da mensagem inicial, mensagem esta psicofonada nas reuniões mediúnicas da nossa casa. E para dar continuidade a esse trabalho, nós convidamos hoje a jovem Giovana, da nossa Mocidade Espírita, para fazer a leitura. Giovana, seja bem-vinda ao trabalho, que Jesus te abençoe. Boa noite, que a paz do Senhor esteja sempre com a gente nos nossos corações. Quantas vezes ouvimos falar que a vida é curta, que temos que aproveitar todas as oportunidades que ela nos apresenta? Concordo plenamente. A vida na matéria é curta e temos que aproveitá-la da melhor maneira, mas não no sentido em que se emprega, nos prazeres exacerbados da vida, da matéria. Temos que aproveitar, sim, cada instante para o nosso crescimento moral, para o nosso aprimoramento, naquilo que nos é verdadeiro e que poderemos nos orgulhar. Meus irmãos, a vida na matéria é curta e nossos propósitos são grandes, e cabe a nós trabalharmos da melhor maneira possível para que consigamos alcançar os nossos objetivos e não desperdiçar o nosso tempo com os prazeres que não levam a nada e nos trazem aborrecimento, dores e decepções. Aproveitem cada minuto da vida para aprender, a amar, a respeitar, e quando vocês já souberem, um pouco pelo menos, ensinem aos seus irmãos, ensinem aos que estão ao seu lado. Jesus nos deixou um manual de como viver na Terra. Não podemos alegar desconhecimento e ignorância. A casa oferece oportunidade de trabalho, de estudo e de mudança, e é disso que precisamos para mudar nossos hábitos, deixar para trás o que nos prende à terra, e ter dentro de nós o que nos leva a Deus, sem jamais nos afastar do que nos cercam, nos afastar do próximo. Somente estendendo as mãos ao próximo poderemos seguir rumo a Deus. Fiquem na paz de Cristo. E para esse inicial, nós convidamos a Sandra Carolina. Boa noite a todos. Nesse momento, então, eu convido a todos a fechar os seus olhos e nos conectarmos à espiritualidade desta casa que nos assiste, que está sempre conosco, nos orientando nos nossos trabalhos diários. Que o amor de Jesus esteja nos abençoar, trazendo paz, serenidade, conforto espiritual a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que a paz de Deus, de Jesus, dos nossos bondosos irmãos espirituais nos assistam nesta noite, trazendo a alegria da convivência, de estarmos aqui, agradecendo por este momento, Senhor. Pedimos também que o nosso palestrante possa receber todas as energias e vibrações necessárias para que o seu trabalho se dê de forma plena, chegando a todos os nossos corações. Abençoe-nos a todos, Pai, e esteja conosco durante esta noite, hoje e sempre. Meus irmãos, e passando para o nosso tema de estudo da noite, o nosso tema hoje é transição
planetária. E quem irá conduzir este tema será este que vos fala. Meus irmãos, esse tema, ele é amplamente discutido, debatido e interpretado nos meios religiosos. É muito comum nós ouvirmos, né, que é chegado o fim dos tempos. Nossa, diante tanta catástrofe, diante tanta violência, diante tanta dificuldade, está chegando o momento da volta de Jesus. Então, é chegado o fim do mundo. Então, nós ouvimos diferentes interpretações a respeito desse tema, diante todos os acontecimentos que hoje nós presenciamos. E nós, espíritas, temos um entendimento a respeito desse tema não como o fim dos tempos, mas sim um momento de transformação, um momento de mudança. E a questão que nós vamos trazer à reflexão hoje, à luz da doutrina espírita, é analisarmos esse tema da forma como o Espiritismo nos convida a analisarmos todos os temas. Por quê? De uma forma raciocinada, de uma forma que nós temos as explicações embasadas nos ensinamentos dos Espíritos e tudo aquilo que está planejado dentro das leis divinas. Então, não existe acaso, não existe nada que aconteça conosco, com o nosso mundo, que não esteja dentro de uma programação divina. Assim, nos explica o Espiritismo. E é claro que todos os acontecimentos atuais, a ampla informação que nós recebemos no dia a dia, seja através da mídia, seja através das redes sociais, o nosso mundo está cada vez menor com tanta informação que nós temos e a velocidade com que essas informações chegam até nós, nós, por vezes, nos preocupamos, ficamos aflitos e realmente dizendo e questionando por muitas vezes e diante uma apreensão sobre o futuro, o que será desse mundo? O que vai acontecer com o planeta Terra? O que vai acontecer conosco? E aí a gente, por muitas vezes, faz a pergunta questionando, né? Será que esse processo é uma transição necessária para a Terra? Né? Todas as alterações climáticas, todas as catástrofes que existem, toda a questão que está acontecendo com o nosso planeta nas transformações geológicas, né? Então, essas modificações, essa transição a qual nós estamos passando, de fato já estava prevista, inclusive lá nas profecias evangélicas. Então, não é castigo de Deus, não é Deus se revoltando contra nós, não é Deus nos punindo. Isso faz parte de um processo de transformação, de um processo de transição. Então, no entendimento da doutrina espírita, não existe o fim, existe um recomeço. E esse recomeço, ele vai acontecer transformando tanto a matéria, tudo aquilo que nos envolve enquanto matéria, como também nós, espíritos. E é por isso que nós também precisaremos passar por transformações. Esse é o convite e o alerta que a doutrina espírita nos faz, como pilar fundamental, que é a proposta de nós progredirmos moralmente. Então não é só o planeta Terra quem deve progredir. Nós também, enquanto aqui habitantes, e como objetos de transformação desse planeta Terra, também precisamos seguir ao progresso. E aí, meus irmãos, cabe aqui algumas reflexões iniciais, antes de nós
desenvolvermos o tema. Nós vivemos hoje em um mundo de expiações e provas. Mundo esse que nos dá a oportunidade, como expiação e provas, de repararmos todos aqueles débitos pretéritos que nós adquirimos ou que adquirimos nessa existência. Estamos ainda muito presos aos valores e prazeres materiais, existentes justamente nesse mundo de expiação e provas. Enquanto nós estivermos ainda presos a esses valores e prazeres da matéria, nós não teremos condições de galgar mundos superiores. Nós temos dificuldade de perceber os valores espirituais. Às vezes nos apegamos tanto a esses prazeres da matéria, ao ter em excessiva consideração em nossas vidas, que esquecemos de trabalhar o ser. Desenvolvemos em nós esses valores espirituais, as virtudes, as quais é recomendado pelo nosso ensinamento da doutrina espírita. Temos uma dificuldade de visualizarmos as coisas boas da terra e renegamos, às vezes, até a existência de Deus. A gente se prende tanto às questões ruins, a gente se prende tanto àquilo que é o mal, porque o mal fala mais alto, na maioria das vezes, o bem fala mais baixo, que a gente esquece de ver aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Se nós ligarmos a televisão, se nós acessarmos as matérias, né, a mídia que está aí presente, o que ganha audiência é as coisas ruins. As coisas boas geralmente não têm audiência. Então, a gente acha que tudo na Terra está ruim, tudo na Terra está caminhando para o caos. E não é verdade. A gente vê muitos exemplos de coisas boas acontecendo. Como o bem ele é silencioso, ele não faz barulho, a gente tem essa dificuldade de perceber. E por muitas vezes nós desenvolvemos um pensamento pessimista em função dessa quantidade de coisas negativas às quais nos é apresentado. E um outro fator é que a reencarnação, ela permite desenvolvermos a capacidade de aprender, discernir e fazer escolhas válidas para o nosso progresso. Então, é lembrarmos que esta oportunidade que aqui estamos tendo, hoje, aqui no planeta Terra, é justamente para nós trabalharmos o quê? O nosso progresso moral. Não estamos aqui de passeio. Não estamos aqui simplesmente correndo atrás de acumular riquezas, correndo atrás de deixarmos aqui patrimônios, sem levarmos uma bagagem, sem levarmos valores espirituais. Esquecemos por vezes e colocamos em segundo plano essas oportunidades do progresso. É aquilo que falamos há pouco. Preocupamos tanto com o ter que deixamos o ser de lado. Então, meus irmãos, essas reflexões iniciais são muito importantes para nós entendermos a condição que nós estamos no momento e para onde nós devemos caminhar. Por quê? Lá na Gênesis, no capítulo 18, Allan Kardec já trazia para nós, no item 1, que seria chegado os tempos. E Kardec dizia o seguinte para nós, diz ainda, né? São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, tudo isso que nós vivemos hoje, sobre a matéria, sobre a questão do espírito, isso já estava previsto. Então, se nós buscarmos lá nas profecias, como também Kardec colocou muito claro para nós na Gênese, era previsto a chegada desse tempo. Dá para estimarmos quando esse processo iniciou e quando esse processo será finalizado? Não é possível, meus irmãos. Muitas especulações acontecem em torno disso,
Inclusive, se nós buscarmos informações a respeito, tem alguns irmãos que determinam datas, determinam ano, para que isso termine ou que isso tenha começado. Mas são puras especulações e que não existe isso registrado nas obras fundamentais do Espiritismo. Então, qualquer tentativa de estabelecer prazo inicial e prazo final é pura especulação. Por quê? Uma das coisas que a justiça divina ela respeita é o nosso livre-arbítrio. Então, enquanto nós não despertarmos a consciência e a necessidade para a nossa mudança, para a nossa transformação, o nosso Pai de bondade e misericordioso vai permitir que nós continuemos a nossa trajetória. Porém, chegará sim um momento em que a Terra, de fato, tornará um planeta regenerado. E aqui, realmente, habitará aqueles que realmente colocarem o bem em primeiro plano. Então, transformar a Terra, transformar em um mundo regenerado, é transformarmos nós também para habitarmos esse planeta. E aí, meus irmãos, tudo isso está justamente ligado ao ciclo evolutivo. Nós já vivemos em mundos primitivos, fomos criados simples e ignorantes por Deus. Já habitamos esses mundos primitivos, hoje habitamos mundo de expiação e provas, que é a Terra, onde o mal ainda prevalece, porém estamos nessa transição planetária para um mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. E é claro que depois nós teremos mais transições quando formos levar a Terra também a mundos ditosos, a mundos divinos. Então, esse processo de transformação, esse caos que por muitas vezes a gente olha e fala que tudo está acabado, que tudo é o fim, na verdade é essa transição planetária. É a oportunidade que nós estamos recebendo de encarnarmos no planeta Terra, aproveitando dessa reencarnação e, acima de tudo, transformando moralmente, permitindo que a Terra também seja regenerada. E aí, dentro dessa mudança, desse ciclo evolutivo da Terra, a gente percebe alterações materiais e espirituais. Tudo isso relacionado à lei de progresso. A lei de progresso é uma lei natural, é uma lei divina. E quando a gente fala em alterações materiais, são essas alterações principalmente geológicas. Quantos continentes surgiram no planeta Terra decorrente de alterações geológicas? Quantas transformações ocorreram decorrente de vulcões? Quantas ocorreram decorrente de terremotos, de ciclones? Então, tudo isso está justamente relacionado a essa transição. Não existe acaso, não existe enxergarmos isso como obra de Deus no sentido de nos penalizar, de nos trazer ali uma consequência, trazer ali para nós, né, um pagamento dos nossos débitos. Isso faz parte da transformação. E as alterações espirituais também diz respeito que a nossa transformação moral. O quanto que hoje nós já não estamos mais sensíveis, estamos mais conscientes com a necessidade de trabalhar o amor e o bem. Quantos de nós viemos de outras denominações religiosas e hoje somos espíritas, entendendo tudo isso no sentido da fé raciocinada, e que hoje nós temos condições de entender, inclusive, que os conflitos religiosos chegarão um dia que não mais existirão.
todas as religiões terão um único propósito: transformar o ser humano, trazer ao ser humano a conquista das virtudes. E todos os conflitos, inclusive religiosos, conflitos em nome de Deus, vão cair por terra abaixo. E realmente vai predominar o quê? O bem nesse planeta regenerado. Então, essa lei de progresso, ela é necessária. Ela existe justamente estabelecida pela justiça divina, para transformar a matéria e transformar nós enquanto espíritos. E aí, meus irmãos, as tribulações desse período de transição representam justamente oportunidades concedidas pela divina providência. E Kardec também nos pontua, né, num texto, de um trecho extraído também da Gênese, que ele diz o seguinte: sim, por certo, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos. As crises de crescimento. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, é muito similar com aquela reforma que a gente faz nas nossas casas, né? Sempre no período de reforma, tudo fica ali, gera um caos, né? Então, só que depois de tudo pronto, tudo transformado, ali nós temos realmente a transformação evidente. Então, tudo isso que acontece hoje, todo esse caos, toda essa crise gerada, ela é necessária, ela já estava prevista. E ela demonstra para nós, né, e desperta as nossas consciências para a necessidade da nossa transformação. Os conflitos que ainda existem são decorrentes das nossas imperfeições. Só que hoje nós olhamos para esses conflitos de uma forma diferente. Nós já temos interesse e buscamos que a paz de fato reine no mundo. Há alguns anos atrás, nós não éramos tão sensíveis e com a consciência tão desperta para a paz. Hoje nós já vemos, né, uma união estabelecida entre os povos, principalmente para que a paz se estabeleça. E aí, né, muitos falam: será o fim do mundo? Será que tudo isso, né, vai chegar um momento que o mundo acaba? Lá dentro também das obras, né, fundamentais do Espiritismo, especificamente nas obras póstumas, né, em 25 de abril de 1866, né, na Regeneração da Humanidade, Kardec também diz para nós o seguinte: não é o fim do mundo, pois o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. Que mundo moral é esse, meus irmãos? É justamente esse velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhes alguns resíduos. Então, ou seja, essa fase de transição, essa passagem para o mundo de regeneração, além das transformações físicas da matéria, nós também veremos essa transformação moral. E é esse o convite, é esse o propósito que a doutrina espírita nos faz e nos direciona, justamente para combater em nós todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições, para que, além da terra, tornar esse mundo regenerado, preponderando aqui o bem sobre o mal, nós também tenhamos condições de aqui habitarmos, e não termos que habitar em outros mundos ainda de provas e expiações. Quando nós buscamos o entendimento das várias moradas da casa do Pai, nós recorremos lá ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde demonstra para nós que diante o nosso livre-arbítrio, diante o nosso interesse em busca do progresso, nós habitaremos
aqueles mundos os quais nós estamos relacionados. Então, se a terra se torna regenerada e nós não tivermos condições de aqui habitar em função do mal que ainda prevalece em nós, nós habitaremos outros mundos de provas e expiações. Mas a terra não deixará de ser a terra regenerada e onde o bem prevalecerá. Então, meus irmãos, as criaturas que perceberem a necessidade de mudar, irão acompanhar e auxiliar a transformação planetária. É esse o convite que a doutrina espírita nos faz. É esse convite que o cristianismo Rede Vivo, no seu aspecto moral do ensinamento do Cristo, também nos convida. A transformarmos, a sermos pessoas melhores. E aí, meus irmãos, se nós observarmos, o mundo passou por um desenvolvimento material fantástico. Quantas novas tecnologias surgiram, quantas invenções que revolucionaram a nossa ciência, a medicina, a saúde, o mundo globalizado que nós vivenciamos hoje em dia, as inovações na engenharia, na arquitetura, as transformações científicas. Quanta coisa boa aconteceu nesse mundo. Quanta evolução foi possível acontecer nesse mundo material. E que muitas dessas transformações foram possíveis porque nós desenvolvemos também o aspecto intelectual. E agora, para nós evoluirmos ainda mais e caminharmos no entendimento verdadeiro do amor, nós temos que também desenvolver o nosso aspecto moral. E aí, meus irmãos, fica aqui, né, um ponto de atenção, um aviso, né, urgente, que as mudanças morais acompanhem todo o progresso material. Não podemos permitir que esse avanço aconteça sem que nós também nos transformemos no aspecto moral. Então, ou seja, nós somente reconheceremos e teremos condições de trabalhar no amor e a favor do bem, quando essas duas forças, intelectual e moral, caminharem juntas e nós conseguimos o progresso lado a lado, ciência e moralidade. E aí, meus irmãos, qual que é a nossa missão? Nós aqui, enquanto encarnados, entendendo o nosso papel, entendendo o nosso compromisso com toda essa transformação. Nós temos uma missão pessoal. De um lado, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. E de outro, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Aí sim, nós evoluiremos intelectualmente e moralmente. Quando a gente diz desenvolver a nossa inteligência emocional, cada vez mais nós precisamos desenvolver o quê? O nosso autoconhecimento. É isso que a doutrina espírita também nos convida, a conhecermos a nós mesmos, a buscar a nossa transformação, identificando em nós as nossas imperfeições. Aquilo que mais nos incomoda, aquilo que mais atrapalha o nosso progresso. E aquilo que, diante dessas imperfeições, eu também não consigo auxiliar que o próximo também evolua. Nós precisamos também desenvolver o autocontrole. Nós precisamos trabalhar essa questão do autoconhecimento, porque à medida que nós combatemos as nossas imperfeições morais, nós também conseguimos autocontrolarmos. Realmente percebemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que, segundo a moral cristã, nós estamos agindo certo ou contrário a esse ensinamento. A automotivação. Nós precisamos entender o nosso papel. O que nós estamos de fato fazendo aqui? Qual o meu papel na sociedade? O quanto eu sou importante na transformação do meu próximo,
da comunidade a qual estou inserida, da família a qual eu reencarnei. Nós precisamos trabalhar isso. E praticar a empatia. O que é a empatia, meus irmãos? É a habilidade de nos colocarmos no lugar do próximo. Quando nós tivermos condições verdadeiramente de nos colocarmos no lugar do próximo, nós teremos realmente o verdadeiro entendimento daquilo que não é bom para mim, não será bom para o meu próximo. Aquilo que for bom para mim, eu quero que seja para o meu próximo. E paro de olhar somente para os meus interesses, mas passo a olhar para o interesse coletivo. E fortalecer o nosso espírito é trabalharmos no estudo. A doutrina espírita nos traz toda a oportunidade através das obras fundamentais, trazendo para nós o entendimento como ciência, como filosofia e como religião. Religião no aspecto de ligação com Deus, no aspecto moral. Fortalecer o nosso espírito através das atividades do bem. Não basta simplesmente estudarmos, nos intelectualizarmos, mas não colocarmos em prática. O Espiritismo também nos proporciona isso. Nos proporciona trabalharmos na casa espírita, nos proporciona trabalharmos em prol da nossa família, da nossa comunidade, mudarmos a nossa postura no nosso trabalho, pensarmos de fato no bem. E desenvolvermos o bom senso naquilo que, o que é bom para mim, o que é bom para o coletivo. Respeitar as diferenças. Esse é um outro aspecto muito importante, que nós somente seremos fortalecidos espiritualmente quando nós entendermos que cada um é uma individualidade. Cada um está no seu tempo. Cada um é responsável pela sua transformação. É parar de olhar para o defeito do próximo, querer transformar o próximo sem olhar para os meus defeitos e realmente buscar a minha transformação. Então, a nossa missão, justamente como responsáveis por toda essa transformação, é desenvolvermos esses dois aspectos. A nossa inteligência emocional e o fortalecimento do nosso espírito. Quando nós conseguimos, de fato, fortalecer o nosso espírito, entendermos e despertarmos a consciência, nós começamos aí a desenvolver as nossas virtudes. Não é um processo simples, meus irmãos. E não será, possivelmente, nessa oportunidade reencarnatória que nós conseguiremos fortalecer verdadeiramente esse espírito. Mas é nessa encarnação que nós construiremos uma bagagem, levaremos essa bagagem e ela servirá para nós de auxílio para o nosso retorno a esse mundo e continuarmos esse processo de transformação. Mas se nós não despertarmos para a necessidade de transformar de imediato, nós ficaremos estagnados ao tempo. E aí, meus irmãos, um rumo ao mundo regenerado é quando nós começarmos a perceber que o bem predomina sobre o mal. Então, ou seja, a terra regenerada deixa de existir, né, essa predominância do mal. Esse mal falando mais alto do que o bem. E nós vamos conseguir reconstruir uma sociedade sob novos valores morais. Então, ou seja, não vai mais imperar o preconceito, o egoísmo, a vaidade, o ego, a cobiça. E nós estaremos muito mais voltados para a nossa transformação. Deixaremos de lado o poder do ter e despertará em nós o poder do ser. E aí é preciso ficarmos firmes, ficarmos atentos. E acima de tudo, termos a confiança, termos a segurança que tudo isso que acontece, tudo isso que se promove no mundo, tem uma finalidade, tem uma importância. Não deixarmos levar por uma onda de pessimismo que assola diante das dificuldades que nós vivemos.
Às vezes a gente se abala com tão pouco. Às vezes a gente, por mais que nós estamos desenvolvendo e fortalecendo o nosso espírito, diante de situações não tão tão ruins assim, entramos num processo de desequilíbrio e pessimismo e achamos que tudo acabou. Ah, minha vida está isso, minha vida está aquilo, Deus não olha por mim, Deus não olha para a terra, tudo está um caos. Não é assim, meus irmãos. É termos a confiança, acreditarmos que a providência divina está operando, mas que nós também temos um papel fundamental. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Quando nós colocarmos isso como prioridade em nossas vidas, nós passaremos a ter um entendimento que vai nos suportar e possibilitar que nós passemos por toda essa fase de transição, de transformação, com muita fé, com muita confiança. Então é a hora é agora. Então, como essa frase diz, o momento chegou. A luta é de dentro para fora. Orar, amar, trabalhar e seguir em frente. E é claro que nós temos aí um código de conduta deixado pelo nosso Mestre Jesus, que nos traz respostas, que nos traz o entendimento e nos conduz a uma vida que nos livra do sofrimento. Se ainda sofremos, se ainda temos dores, tudo isso é consequência das nossas imperfeições. Então, começarmos a trabalhar no combate a essas imperfeições é nos transformarmos a partir de agora e passarmos a sentir também a mudança nas nossas vidas. Não deixaremos de sofrer, não deixaremos de viver muito do que acontece nesse mundo ainda de expiação e provas. Mas nós teremos muito mais equilíbrio, muito mais entendimento e confiança de que tudo isso acontece para que a mudança ocorra e realmente venha um novo mundo. Eu deixo aqui, meus irmãos, os meus agradecimentos. Desejo a vocês uma boa noite e que sejamos capazes de ver a grandeza das bênçãos de Deus em nossa vida. Que Jesus os abençoe e uma excelente semana a todos vocês. Bom, eu vou aproveitar então e já dar o principal recado da semana. Nesse final de semana teremos pizza. Então esse final de semana vai acabar em pizza. Antes de evoluir no recado, eu convido os médios passistas para se dirigir à sala do passe para o trabalho preparatório. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso convite a todos os trabalhadores, a todos aqueles que tenham interesse e disponibilidade para o trabalho. Nós reuniremos em nossa casa a partir das 8h30 e a partir das 9 horas nós iniciamos a confecção das pizzas. Então, aqueles que tiverem disponibilidade, basta trazer o avental, amor no coração e disponibilidade para o trabalho. E com certeza o restante, né, Fabiana? A gente se incumbe de orientá-los nas diferentes frentes de trabalho. O Juliano estará na saída da sala do passe, anotando os pedidos daqueles irmãos que já querem deixar seus pedidos nominais. E na próxima segunda-feira, depois da nossa reunião, nós entregaremos lá no nosso piso inferior. O valor permanece R$40. E lembrando a todos que esse trabalho tem por objetivo nós levantarmos fundos para manutenção das nossas casas e também dos trabalhos assistenciais. Então, aqueles que tiverem condições de adquirir, nós já agradecemos de imediato. E aqueles que tiverem oportunidade para estar aqui conosco, é mais uma oportunidade que a casa nos oferece como tratamento espiritual, como trabalho no bem, como aqui dissemos no nosso tema de hoje. E um outro recado é que no dia 5 de agosto, a partir das 14 horas, nós teremos nosso encontro dos trabalhadores. A Fabiana, na semana passada, divulgou
lá no grupo oficial do Centro Espírita Semeador, as frentes de trabalho e a responsabilidade com cada tema do livro A Gênese, nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Não entra o capítulo 12, né, Fabiana? Então, capítulo 13, 14 e 15. Então, está lá no grupo, né, oficial do centro. Aqueles irmãos que ainda não estão em uma frente de trabalho, fiquem também à vontade para participar conosco. Será uma tarde maravilhosa, de muita união, de muito estudo, de muito entendimento em relação a esses capítulos da obra Gênese. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Vai ter arroz doce semana que vem. Olha que coisa boa, gente. Então, a Fabiana acaba de dar um spoiler aqui, ó. Então, semana que vem, além de pizza, tem o arroz doce da Grazi. Grazi, hein? Então, alguns dias atrás, nós tivemos a canjicada. Então, na semana que vem, nós teremos o arroz doce. Então, já deixamos aqui o nosso convite para a semana que vem também celebrarmos desse momento aqui na nossa casa. E é claro que contamos com a presença de todos. A fila para o passe obedece às cadeiras da frente. Aqueles que tiverem prioridade estabelecida por lei, por favor, se dirigirem diretamente à sala. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, que Jesus os abençoe e um excelente retorno aos seus lares. Convido a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações. E nós vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, as nossas emoções, unir a nossa gratidão ao Pai por aqui nos encontrarmos nesta noite, diante da sua doutrina, doutrina de amor. E assim, rogamos aos benfeitores espirituais desta casa que magnetizem as águas, transformando-as na medicação necessária às nossas dores do corpo, da alma. E vamos nos preparar para o tratamento espiritual do passe, aqueles que necessitam. Vamos nos preparar para mais uma semana que seja abençoada pelas nossas escolhas mais elevadas. E assim, vamos unir a nossa oração que Jesus nos ensinou, pensando nessa imagem do Cristo diante de nós, braços abertos, que possamos orar, estando abraçados a Jesus, deixando com Ele as nossas angústias, os nossos medos, e absorvendo toda a paz, todo o amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe.